Tem filmes que entram na sua vida e saem. E tem filmes que mudam o que você acha que o cinema é capaz de fazer. O Exterminador do Futuro 2. O Julgamento Final é um desses filmes. Não é exagero dizer isso. Não é nostalgia falando mais alto do que a razão. É um fato verificável, documentado, reconhecido por críticos, diretores, técnicos de efeitos visuais e pelo próprio tempo, que tratou esse filme com uma generosidade raramente concedida a qualquer produção de Hollywood. 34 anos depois do seu lançamento, O Exterminador do Futuro 2 ainda parece fresco, ainda assusta, ainda emociona. E essa é talvez a coisa mais difícil que um filme de ação pode fazer: sobreviver ao tempo sem pedir licença. Quando James Cameron lançou esse filme em 3 de julho de 1991, ele não estava apenas entregando uma sequência ao público que havia amado o original de 1984. Ele estava redefinindo o que uma sequência poderia ser. Estava empurrando os limites do que a tecnologia cinematográfica permitia. E estava fazendo tudo isso com um orçamento de aproximadamente 102 milhões de dólares. Na época, o filme mais caro já produzido na história do cinema. Nenhum filme havia custado tanto. E pouquíssimos filmes já justificaram tanto dinheiro de uma forma tão completa e tão visível na tela. Mas antes de falar sobre o que esse filme faz, o que ele alcança e por que ele merece cada minuto da sua atenção, é importante entender o que ele representa. O Exterminador do Futuro 2 não é apenas um filme de ação. É um filme de ficção científica que usa robôs, perseguições e explosões para falar sobre maternidade, sobre o peso de saber o futuro, sobre o que nos torna humanos e sobre se a violência é ou não uma herança inevitável da nossa espécie. Tudo isso embalado numa história de um robô assassino que foi reprogramado para proteger um garoto de 11 anos do futuro líder da resistência humana. Sim, tudo isso ao mesmo tempo e funcionando perfeitamente. A premissa parte de onde o primeiro filme terminou. Em 1984, um exterminador, um ciborgue coberto de tecido humano sobre um esqueleto de metal, interpretado por Arnold Schwarzenegger, foi enviado do futuro para matar Sarah Connor antes que ela pudesse gerar o filho que um dia lideraria a humanidade contra as máquinas. Ele falhou. Sarah sobreviveu. Mas a experiência a deixou marcada de um jeito que vai muito além de qualquer cicatriz física. Ela passou os anos seguintes se preparando para uma guerra que ninguém mais acreditava que viria. Treinando, armando, enlouquecendo, segundo o mundo ao redor dela. Quando O Exterminador do Futuro 2 começa, Sarah Connor está internada num hospital psiquiátrico de segurança máxima e o seu filho John tem 11 anos, vive com pais adotivos e acha que a mãe é uma louca. Enquanto isso, no futuro que Sarah tenta desesperadamente evitar, a guerra entre humanos e máquinas continua, e a inteligência artificial conhecida como Skynet decide que a melhor estratégia agora é matar John Connor quando ele ainda é uma criança. Para isso, ela envia para o passado o seu modelo mais avançado já construído, o T-1000, interpretado por Robert Patrick. Ao contrário do T-800 do primeiro filme, o T-1000 não é feito de metal e carne. Ele é feito de metal líquido, polialói. Um material que pode se moldar em qualquer forma, atravessar grades, se recuperar de qualquer ferimento e assumir a aparência de qualquer pessoa ou objeto que ele toque. É, em teoria, invencível. A resistência humana, antecipando esse movimento, envia seu próprio agente de volta ao tempo. Um T-800, o mesmo modelo que foi derrotado em 1984, mas desta vez reprogramado. Desta vez, ele não é o vilão, ele é o protetor. E é exatamente essa inversão.
Esse momento em que você percebe que o homem imenso de óculos escuros que você passou o primeiro filme temendo é agora o herói, que define o tom inteiro de O Exterminador do Futuro 2. James Cameron pega a sua própria criação e a subverte completamente. Ele desafia as expectativas do público de um jeito que poucos diretores teriam coragem de fazer com uma propriedade tão valiosa. E aqui está um detalhe que muita gente não lembra. Essa inversão não era óbvia no marketing do filme. Os trailers de 1991 foram deliberadamente construídos para esconder o fato de que o T-800 era o herói desta vez. As primeiras cenas do filme, quando o T-800 e o T-1000 chegam ao mesmo tempo no mesmo bar de motoqueiros de Los Angeles, são montadas de um jeito que deixa propositalmente ambíguo qual dos dois é o perseguidor e qual é o protetor. Cameron brincou com o público. E quando a revelação chegou nas salas de cinema, o efeito foi devastador, no melhor sentido possível. Esse tipo de inteligência narrativa é o que separa O Exterminador do Futuro 2 de praticamente qualquer outro filme de ação da sua época. Não é um filme que subestima a sua audiência. Ele confia que você vai acompanhar a complexidade emocional junto com a adrenalina. Ele acredita que você pode se importar com um robô. E ele tem razão. O filme foi distribuído pela TriStar Pictures e produzido por uma combinação de estúdios, incluindo a Carolco Pictures, a Lightstorm Entertainment, de Cameron, a Pacific Western Productions e a Estúdio Canal Mas. Ele chegou às telas americanas no dia 3 de julho de 1991, um dia depois de sua estreia em Century City. A classificação indicativa nos Estados Unidos era R, público adulto, por conta da violência intensa, linguagem forte e cenas de ação extremamente elaboradas. No Brasil, o título oficial é O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final, e é assim que vamos nos referir ao longo de todo esse vídeo. O elenco principal reúne 4 performances, que se tornaram icônicas de maneiras completamente diferentes. Arnold Schwarzenegger, como T-800, entrega algo que ninguém esperava dele, uma contenção emocional que é, paradoxalmente, profundamente comovente. Linda Hamilton, como Sarah Connor, entrega uma das transformações físicas e psicológicas mais extraordinárias já vistas numa sequência de Hollywood. Robert Patrick, como T-1000, cria um dos vilões mais perturbadores da história do cinema sem quase nenhum diálogo. E Edward Furlong, num papel que era o seu debut absoluto no cinema, carrega o coração emocional do filme, de um jeito que atores muito mais experientes teriam dificuldade de igualar. A direção de James Cameron é precisa, ambiciosa e completamente no controle de cada frame. Não há um plano sequer desperdiçado nesse filme. Cada cena de ação serve à narrativa. Cada momento de quietude existe para que o próximo pico de tensão seja ainda mais eficaz. Cameron não dirige filmes de ação, ele dirige experiências. Ao longo desse vídeo, vamos passar por tudo isso em detalhe. Vamos contar a história impossível de como esse filme chegou a existir. Porque ele quase não chegou. Vamos analisar o roteiro, as performances, a direção e os efeitos visuais que revolucionaram o cinema. Vamos falar das histórias de bastidores que moldaram cada decisão criativa importante. E no final, vamos dar um veredicto honesto sobre por que O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final, não é apenas um dos maiores filmes de ação já feitos. Ele é, por qualquer medida razoável, uma obra de arte. Para entender por que O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final é um milagre cinematográfico, você precisa primeiro entender por que ele quase nunca foi feito. A história por trás da produção desse filme é tão dramática, tão cheia de conflitos legais,
brigas de ego e manobras financeiras arriscadas que, se alguém transformasse tudo isso num roteiro, Hollywood provavelmente recusaria, por achar que ninguém acreditaria numa história tão caótica. Tudo começa logo depois do sucesso do primeiro filme, em 1984. O Exterminador do Futuro foi um fenômeno inesperado. Produzido com apenas 6,4 milhões de dólares, o filme arrecadou 78,4 milhões de dólares ao redor do mundo, transformou Arnold Schwarzenegger num astro de nível global e colocou James Cameron no mapa de Hollywood de uma vez por todas. Era natural que todo mundo quisesse uma sequência. Schwarzenegger queria, o público queria. E Cameron, mesmo sem admitir abertamente, sabia que havia mais história para contar. O problema era que o Exterminador do Futuro original pertencia, em partes, a várias pessoas diferentes, e nem todas elas estavam dispostas a cooperar. A produtora Hamdale Film Corporation possuía metade dos direitos da franquia. Cameron havia cedido essa parcela a Hamdale para conseguir financiamento para o primeiro filme. Uma decisão que fazia sentido na época, quando ninguém sabia que o filme seria um sucesso, mas que se tornou um obstáculo enorme quando a sequência começou a ser discutida. Para piorar, o cofundador da Hamdale, John Daly, havia tentado, contra a vontade expressa de Cameron, alterar o final do primeiro filme durante a pós-produção. Essa tentativa de interferência criativa quase resultou numa confrontação física entre os dois. A relação entre Cameron e a Hamdale estava destruída muito antes de qualquer conversa sobre sequência. A outra metade dos direitos que Cameron havia mantido passou por um caminho igualmente complicado. Cameron havia vendido 50% da sua participação restante para Gale Anne Hurd, produtora e co-roteirista do primeiro filme, por apenas $1, numa transação que fez parte do divórcio do casal em 1989. Isso significa que, quando a ideia de uma sequência voltou com força total, os direitos da franquia estavam fragmentados entre a Hamdale, Gale Anne Hurd e o próprio Cameron. Nenhuma sequência poderia ser feita sem o consentimento de todos eles. E a Hamdale simplesmente não queria cooperar. A situação piorou ainda mais quando Cameron, Schwarzenegger, Hurd e o mestre dos efeitos especiais, Stan Winston, entraram com processos contra a Hamdale por lucros não pagos do primeiro filme. Era um campo minado legal, e enquanto advogados trocavam documentos, qualquer projeto de sequência ficava suspenso no ar. Anos se passaram. Cameron fez Aliens em 1986 e O Abismo em 1989. Schwarzenegger continuou construindo sua carreira com outros projetos. E o público esperava. A virada veio de uma direção inesperada. Em 1990, a Hamdale começava a enfrentar dificuldades financeiras sérias. A empresa, que havia sido intransigente sobre os direitos da franquia, de repente estava vulnerável. Arnold Schwarzenegger, que havia acabado de trabalhar com a Carolco Pictures no filme O Vingador do Futuro de 1990, enxergou a oportunidade. Ele convenceu Mário Kassar, dono da Carolco, a tentar comprar os direitos da Hamdale. Era uma aposta arriscada, mas Kassar topou. O que se seguiu foi, nas palavras do próprio Kassar, a negociação mais difícil que a Carolco já havia conduzido. A Hamdale pediu $10 milhões pela sua participação, um número que Kassar acreditava ter sido inventado justamente para afastá-lo. Ele pagou assim mesmo. Depois, a Carolco precisava também da participação de Gale Anne Hurd, que cedeu a sua parte por $5 milhões. Quando todos os custos adicionais associados à aquisição foram contabilizados, a Carolco havia investido aproximadamente $17 milhões só para ter o direito de fazer o filme.
E ainda não havia um roteiro, ainda não havia um diretor confirmado. Ainda não havia absolutamente nada além de um conjunto de direitos legais muito caros. Mário Kassar foi direto ao ponto com James Cameron. Ele disse que a Carolco produziria o filme com ou sem Cameron, já que os direitos agora pertenciam a eles. Mas ofereceu ao diretor US$ 6 milhões para escrever o roteiro e dirigir o projeto. Cameron aceitou. Mas havia um problema monumental. A Carolco já havia firmado um acordo de distribuição com a TriStar Pictures, que exigia que o filme estivesse pronto para estrear no feriado do Memorial Day americano, 27 de maio de 1991. A data foi posteriormente ajustada para 3 de julho, mas mesmo assim, o cronograma era absurdo. Cameron tinha entre 6 e 7 semanas para escrever o roteiro de um dos filmes mais ambiciosos já planejados. 6 semanas. Para o roteiro de um filme que custaria mais de US$ 100 milhões e revolucionaria o cinema mundial. Essa é a realidade por trás de O Exterminador do Futuro 2. Cameron chamou seu colaborador frequente William Wisher, com quem havia coescrito o primeiro Exterminador. Os dois se reuniram em março de 1990 e passaram 2 semanas desenvolvendo o tratamento inicial, o esqueleto narrativo do que o filme seria. Wisher admitiu mais tarde que, quando Cameron apresentou a ideia central do projeto, ele pensou que era uma piada. A proposta era transformar o T-800, o vilão aterrorizante do primeiro filme, no herói protetor da sequência. E colocar no centro da história não uma batalha épica entre máquinas, mas a formação de um vínculo familiar improvável entre uma mãe traumatizada, um filho perdido e um robô que aprende o que significa ser humano. Essa era a aposta criativa mais ousada que Cameron poderia fazer. Ele estava pegando o elemento mais assustador da sua própria criação e pedindo para o público amá-lo. E para que isso funcionasse, o novo vilão precisava ser aterrorizante de um jeito completamente diferente. Precisava ser algo que o T-800 simplesmente não pudesse ser: fluido, veloz, imprevisível e fundamentalmente inumano de uma maneira que o T-800 coberto de carne nunca conseguiria ser. O conceito do T-1000 não era novo para Cameron. A ideia de um exterminador feito de metal líquido havia surgido ainda durante o desenvolvimento do primeiro filme, mas a tecnologia da época simplesmente não existia para realizá-la. Foi o trabalho pioneiro de Cameron em O Abismo, onde sua equipe passou 6 meses desenvolvendo 75 segundos de efeitos visuais de água com comportamento sobrenatural, que abriu a possibilidade técnica. Quando a Industrial Light and Magic confirmou que o conceito do T-1000 era tecnicamente realizável com os avanços mais recentes em CGI, Cameron soube que o momento havia chegado. Wisher e Cameron trabalharam em seções diferentes do roteiro ao mesmo tempo. Wisher desenvolvendo a primeira metade no escritório em casa de Cameron. Cameron trabalhando na segunda metade. Muitas páginas foram escritas e descartadas. Um subplot extenso envolvendo Miles Dyson foi simplificado. Uma abertura de 9 minutos mostrando uma máquina do tempo em funcionamento no ano 2029 foi cortada por ser cara demais mesmo para o orçamento generoso da Carolco. Cenas mostrando um massacre de sobreviventes aliados de Sarah Connor foram removidas. O roteiro foi enxugado até chegar no que era essencial: família, proteção e a possibilidade de mudar o futuro. 3 dias antes de voarem para Cannes, onde o projeto seria anunciado oficialmente em maio de 1990, Cameron e Wisher refinaram o roteiro juntos numa sessão final. E foi assim, numa corrida contra o relógio, num contexto de batalhas jurídicas recém-resolvidas,
com um orçamento sem precedentes e um cronograma que qualquer profissional sensato descreveria como impossível, que O Exterminador do Futuro 2. O julgamento final passou da imaginação de um diretor obcecado para o papel. A partir daí, o trabalho real de transformar aquelas páginas em cinema estava apenas começando. Existe uma frase que James Cameron disse numa entrevista anos depois do lançamento do filme, e que resume melhor do que qualquer análise acadêmica o que O Exterminador do Futuro 2. O julgamento final está tentando fazer no seu núcleo mais profundo. Ele comparou a jornada do T-800 nesse filme à do Homem de Lata em O Mágico de Oz, uma criatura sem coração que, ao longo da história, descobre que sempre teve um. Essa imagem simples, quase ingênua, esconde a inteligência criativa por trás de cada decisão de roteiro que Cameron e William Wisher tomaram ao escrever esse filme em tempo recorde. Porque a questão central não era como fazer um robô assustador. Cameron já havia feito isso, e muito bem, em 1984. A questão era outra, muito mais difícil. Como fazer o público se apaixonar por um robô? Como transformar a mesma figura que havia aterrorizado as telas 7 anos antes num protetor, num pai substituto, num ser que aprende o valor da vida justamente porque não tem vida da maneira que entendemos. E a resposta que Cameron e Wisher encontraram foi surpreendentemente elegante: deixar John Connor ensiná-lo. A decisão de colocar John no centro da relação entre humano e máquina foi crucial. No primeiro filme, Sarah Connor era a protagonista e o T-800 era a ameaça que ela fugia. Nessa sequência, Cameron deliberadamente começa a história com John, não com Sarah. Ele queria que o público entrasse no mundo do filme pelos olhos de uma criança. Alguém que ainda não tinha o cinismo e o trauma de Sarah, alguém que conseguia enxergar no T-800 não apenas uma ferramenta ou uma ameaça, mas algo próximo de um amigo. Essa escolha narrativa muda tudo. Porque quando John começa a ensinar o T-800 expressões humanas, gestos, a forma como as pessoas se cumprimentam, o que significa dar risada, o público está aprendendo junto com a máquina e, sem perceber, está se apegando a ela. O diálogo do T-800 foi escrito com uma contenção intencional e muito estudada. Cameron e Wisher sabiam que quanto menos o T-800 falasse, mais peso cada palavra carregaria. Eles decidiram que a máquina se comunicaria em pequenas mordidas, frases curtas, diretas, sem ornamento, e que o público precisaria inferir a maior parte do significado através do comportamento, não das palavras. Essa abordagem criou um dos personagens mais expressivos da história do cinema com o mínimo de diálogo possível. Há mais emoção no momento em que o T-800 faz um joinha antes de ser destruído do que em páginas inteiras de discurso na maioria dos filmes. E então tem a frase: "Hasta la vista, baby", 3 palavras que se tornaram parte da cultura pop global, que foram repetidas em discursos políticos, em programas de televisão, em conversas cotidianas ao redor do mundo por décadas. Cameron revelou que essa expressão veio de um hábito que ele e Wisher tinham de encerrar as ligações telefônicas entre eles dessa forma, como uma brincadeira interna. Quando chegou o momento de escrever a cena em que John ensina ao T-800 como falar de um jeito legal, a frase simplesmente apareceu. É um exemplo perfeito de como os melhores momentos do cinema às vezes nascem não de grandes deliberações, mas de pequenos detalhes da vida real que alguém teve a sensibilidade de capturar. O desenvolvimento do T-1000 como antagonista foi igualmente calculado. A ideia inicial de Cameron era ter 2 T-800, ambos interpretados por Schwarzenegger,
mandados ao passado por forças opostas, um para matar, um para proteger. Wisher imediatamente apontou o problema óbvio. Uma luta entre dois personagens idênticos seria visualmente confusa e narrativamente sem graça. Os dois então consideraram brevemente um super-exterminador de proporções ainda maiores, mas descartaram a ideia por achar sem originalidade. Foi aí que Cameron resgatou o conceito do metal líquido que havia guardado desde os anos 80. A lógica interna do T-1000 foi desenvolvida com uma atenção cuidadosa à coerência do universo criado. Cameron queria que as capacidades e limitações do personagem fizessem sentido dentro das regras estabelecidas pelo roteiro. O T-1000 pode assumir a aparência de qualquer pessoa ou objeto sólido que toque, mas não pode transformar partes do seu corpo em armas complexas com partes mecânicas móveis, apenas em lâminas e objetos pontiagudos simples. Ele pode se recuperar de praticamente qualquer ferimento, mas extremos de temperatura, seja frio, intenso ou calor extremo, perturbam o seu sistema de uma forma que ele não consegue controlar completamente. Essas limitações não foram colocadas ali por acidente. Elas existem porque o roteiro precisava de um caminho para derrotá-lo que não parecesse arbitrário. A decisão de fazê-lo se disfarçar de policial foi estratégica tanto narrativamente quanto tematicamente. Um policial pode aparecer em qualquer lugar sem levantar suspeitas. Pode pedir informações, fazer perguntas, ter acesso a sistemas que um civil comum não teria. E carrega uma autoridade que as pessoas instintivamente obedecem, o que torna a presença do T-1000 ainda mais perturbadora, porque ele usa a confiança institucional como arma. Enquanto isso, o arco de Sarah Connor foi construído numa direção que Cameron descreveu como deliberadamente desconfortável. Ele queria mostrar o que anos de saber sobre o fim do mundo fariam com uma pessoa. Não a tornaria mais forte no sentido convencional do heroísmo. A tornaria fria, distante, endurecida de um jeito que a aproximava ironicamente das próprias máquinas que ela temia. Cameron disse que Sarah havia se tornado, em certo sentido, tão desprovida de humanidade quanto o T-800 e que a jornada emocional dela no filme seria reconectar-se com essa humanidade ao ver uma máquina aprendendo a tê-la. Linda Hamilton, que participou ativamente do desenvolvimento do personagem, pediu especificamente que Sarah tivesse um traço de instabilidade psicológica genuína. Não loucura de cartilha, mas o tipo de comportamento extremo que alguém desenvolveria depois de anos vivendo com a certeza do apocalipse e sem ninguém que acreditasse nela. A cena em que Sarah decide ir matar Miles Dyson, o engenheiro da Cyberdyne Systems, cujo trabalho involuntariamente levará à criação do Skynet. É um dos momentos mais corajosos do roteiro, porque Cameron e Wisher não escrevem essa cena como a de uma heroína fazendo o que precisa ser feito. Eles a escrevem como a de alguém prestes a cometer um assassinato. Sarah chega à casa de Dyson à noite, armada, e começa a atirar. E o espectador fica numa posição moralmente complexa porque entende a lógica dela. Se matar esse homem agora, bilhões de vidas serão salvas no futuro. Mas ao mesmo tempo assiste a algo que é, por qualquer definição, tentativa de homicídio contra um homem inocente que ainda não fez nada de errado. A cena só para quando Sarah, ao ver a família de Dyson aterrorizada, não consegue continuar. Não porque alguém a impede, porque ela ainda é humana, mesmo depois de tudo. Esses são os tipos de escolha que transformam O Exterminador do Futuro 2 de um grande filme de ação num grande filme. Ponto. A estrutura superficial é de perseguição e sobrevivência. Mas o que está acontecendo por baixo
é uma história sobre o que nos define como seres humanos. A capacidade de aprender, de se importar, de escolher não matar mesmo quando temos todos os motivos e todas as ferramentas para fazê-lo. E Cameron teve a sabedoria de deixar que fosse uma máquina, a personagem que melhor demonstrasse essa capacidade no final. O roteiro também estabelece com precisão os laços emocionais que tornarão o clímax do filme tão devastador. Cada cena em que John e o T-800 interagem, cada piada compartilhada, cada lição ensinada, cada momento em que o garoto olha para a máquina e vê algo parecido com um pai. É um investimento emocional que Cameron cobra no final com uma frieza calculada e absolutamente eficaz. Você passa o filme inteiro sem perceber que está sendo preparado para aquela cena final. E quando ela chega, não tem para onde correr. Um roteiro brilhante é apenas o começo. Para que o Exterminador do Futuro 2? O julgamento final funcionasse da maneira que funcionou, James Cameron precisava de pessoas certas para dar vida a cada personagem. E o processo de montagem do elenco desse filme é uma das histórias mais fascinantes dos bastidores de Hollywood nos anos 90. Uma sequência de acidentes, descobertas improváveis, decisões físicas muito precisas e pelo menos uma grande virada do destino que mudou completamente a face do vilão mais icônico da história do filme. Vamos começar pelo começo, pelo personagem que quase não foi Robert Patrick. Quando Cameron e Wisher finalizaram o conceito do T-1000, ficou claro que a escolha do ator para o papel seria decisiva de uma forma que vai muito além de talento. Cameron tinha uma visão física muito específica para o personagem. Se o T-800 era, nas palavras do próprio diretor, um tanque Panzer humano, grande, lento, implacável, uma força bruta de natureza esmagadora. Então o T-1000 precisava ser o oposto absoluto. Precisava ser o Porsche dessa equação. Veloz, elegante, compacto e infinitamente mais ameaçador precisamente por parecer menos ameaçador à primeira vista. Cameron queria um ator com a aparência de um policial recém-recrutado, alguém jovem de estrutura física leve, que contrastasse visualmente com os 190 centímetros e a massa muscular impressionante de Schwarzenegger. Mas precisava também de uma presença intensa, quase sobrenatural. Alguém capaz de transmitir perigo sem gritar, sem gesticular, sem fazer nada que um ser humano normal reconhecesse como ameaçador. O T-1000 precisava ser assustador justamente porque parecia calmo. O nome que surgiu primeiro para o papel foi Billy Idol. O músico britânico tinha uma estética que Cameron achava interessante. Algo anguloso, não convencional, com uma qualidade visual que poderia funcionar bem para o personagem. Billy Idol chegou a auditar para o papel e participou de testes de câmera. Havia desenhos sendo feitos de como ele pareceria como o T-1000. O projeto parecia encaminhado. E então, em fevereiro de 1990, Billy Idol sofreu um grave acidente de motocicleta que quebrou severamente sua perna e uma das mãos, tornando impossível qualquer participação num filme de ação daquele porte. Em anos posteriores, Cameron admitiu que, refletindo com distância, provavelmente não teria escalado Billy Idol de qualquer forma. Mas no momento, a saída do músico abriu espaço para que a escolha certa pudesse entrar. Robert Patrick estava morando no seu carro quando foi chamado para o processo seletivo do T-1000. Ele era um ator em seus 20 e poucos anos, com poucos créditos expressivos e nenhuma visibilidade real em Hollywood. O que ele tinha era exatamente o que Cameron procurava: uma estrutura física naturalmente magra que tornava o contraste com Schwarzenegger imediato e visualmente poderoso, e
uma capacidade de ficar completamente imóvel com os olhos fixos em algo que transmitia uma sensação genuinamente perturbadora de não-humanidade. A diretora de casting Mali Finn acreditava que Patrick tinha uma presença intensa única. Ele fez o teste de câmera e Cameron ficou convencido. O que Patrick fez com o papel vai muito além do que a maioria das pessoas percebe assistindo ao filme. Para construir o comportamento do T-1000, ele passou semanas observando animais, répteis, insetos, gatos, tubarões, estudando como criaturas que caçam por instinto movem o corpo. Ele adotou uma postura com a cabeça ligeiramente inclinada para baixo, impliem movimento constante para frente, como um predador sempre prestes a atacar. Misturou postura militar com elementos de artes marciais para criar um jeito de se mover que fosse fluido e humano o suficiente para se disfarçar, mas rígido e mecânico o suficiente para incomodar. Ele aprendeu a recarregar e operar armas sem olhar para elas, e, eventualmente, sem piscar os olhos. Também treinou para correr em velocidades altas sem demonstrar nenhum sinal de esforço físico, sem respiração ofegante, sem expressão de cansaço, porque uma máquina não sente fadiga. Cada detalhe foi pensado, e o resultado é uma performance que funciona num nível quase subliminar. Você não sabe exatamente por que o T-1000 dá tanto medo. Você simplesmente sente. A história de Edward Furlong é de outro tipo completamente. Se Patrick chegou ao papel pelo caminho longo e difícil de quem passou anos construindo uma carreira sem grande sucesso, Furlong chegou sem ter construído nenhuma carreira. Absolutamente nenhuma. Ele nunca havia atuado profissionalmente antes de O Exterminador do Futuro 2. Tinha 13 anos quando foi descoberto por Mali Finn no Boys and Girls Club de Pasadena, na Califórnia, onde ela estava procurando atores não convencionais para o papel de John Connor. Cameron havia ficado frustrado com os candidatos que encontrava no processo seletivo convencional. A maioria dos adolescentes considerados para o papel vinha de comerciais ou de séries de televisão, o que, segundo Cameron, os havia treinado para ser sempre felizes, sempre positivos, sempre vendendo alguma coisa para a câmera. John Connor precisava do oposto. Precisava de uma autenticidade áspera, de uma inteligência desconfiante, de uma surliness, palavra que Cameron usou, que só vinha de alguém que não havia ainda aprendido a fingir para as câmeras. Furlong tinha tudo isso e mais. Cameron o descreveu como carregando uma inteligência e uma rispidez que bastava extrair. O processo não foi simples. Furlong quase foi dispensado durante as filmagens, mas Cameron lhe deu uma segunda chance. E o que chegou à tela é uma performance de uma autenticidade desconcertante para alguém sem nenhuma experiência prévia. A relação entre John Connor e o T-800 funciona em grande parte porque Furlong parece genuinamente surpreso, genuinamente afetado, genuinamente presente em cada cena. Não há técnica ali. Há uma criança real respondendo a situações impossíveis de um jeito que toda criança real responderia. Para o papel de Miles Dyson, o engenheiro da Cyberdyne Systems, cuja pesquisa inadvertidamente semeia o fim da humanidade, a primeira escolha de Cameron foi Denzel Washington. Washington recusou. Segundo relatos posteriores, ele achou que o papel requeria, principalmente, que ele passasse a maior parte do tempo com expressão de medo, e não era o tipo de trabalho que ele queria fazer naquele momento da sua carreira. O papel foi então redesenhado e entregue a Joe Morton, que o interpretou com uma dignidade e uma profundidade que tornaram Miles Dyson um dos personagens mais humanamente trágicos do filme. Um homem bom, inteligente, com família e sonhos,
que descobre que a vida inteira do seu trabalho está apontando para o apocalipse. E então tem Linda Hamilton, que merece um capítulo à parte na história desse filme, mas que vamos abordar aqui pelo ângulo do processo de preparação para o papel, porque o que ela fez para se tornar Sarah Connor em 1991 é uma das transformações mais radicais já documentadas na história do cinema de ação. Cameron recusou-se terminantemente a recastar o papel de Sarah Connor, mesmo quando as negociações com Hamilton se tornaram complicadas e prolongadas. Ele chegou a desenvolver planos de contingência para trabalhar em torno da ausência dela caso as negociações falhassem. Mas estava determinado a que, se ela topasse voltar, o papel seria dela sem discussão. Hamilton recebeu aproximadamente $1 milhão pelo papel, uma disparidade enorme em relação ao salário de Schwarzenegger, que ela descreveu publicamente como decepcionante. Mas aceitou porque queria ser Sarah Connor novamente. E dessa vez, ela queria fazê-la de um jeito completamente diferente. Hamilton pediu que Sarah fosse mostrada como alguém que havia sido genuinamente transformada. Não fortalecida no sentido glamouroso, mas quebrada e reconstruída numa configuração mais perigosa. Uma guerreira que havia pago um preço psicológico real pela sua convicção. Para isso, ela treinou 3 horas por dia, 6 dias por semana, por quase um ano, sob a orientação de um personal trainer e com instrução militar de Uziel Gal, um ex-comandante israelense. Ela aprendeu judô, recebeu treinamento tático com armas e manteve uma dieta extremamente restritiva que resultou na perda de aproximadamente 5 quilos de gordura corporal. Ela dormia em média 4 horas por noite, dividindo o tempo entre filmagens, treinos e cuidados com o filho recém-nascido. Ela mesma descreveu o período como um inferno absoluto, mas também disse que adorava mostrar o resultado. A gêmea de Linda Hamilton, Leslie Hamilton Guerin, foi contratada para aparecer nas cenas em que 2 versões de Sarah precisavam estar no quadro ao mesmo tempo, sempre como a Sarah mais distante da câmera. E o filho bebê de Hamilton, Dalton Abbott, aparece como o bebê John Connor na sequência do pesadelo nuclear de Sarah. Era, de certa forma, um projeto de família, tanto para os personagens dentro da tela quanto para a atriz que os dava vida. Esse elenco, reunido através de acidentes, descobertas, recusas e transformações radicais, se tornaria uma das combinações mais eficazes da história do cinema de ação. Cada um no lugar certo. Cada um com exatamente o que o personagem precisava. Existe um momento específico nos primeiros 20 minutos de O Exterminador do Futuro 2. O julgamento final, que divide a experiência do espectador em 2, antes e depois. Um momento que, se você assistiu ao filme pela primeira vez, sem saber absolutamente nada sobre a história, provavelmente ficou gravado na sua memória de um jeito que poucos momentos cinematográficos conseguem. É o instante em que você percebe que tudo o que achava que sabia sobre quem é o vilão e quem é o herói está completamente errado. E James Cameron construiu os primeiros 20 minutos do filme inteiro como uma armadilha elaborada para criar exatamente esse momento. O filme começa no futuro, um campo de batalha em ruínas onde crianças brincaram um dia e onde agora crânios humanos são esmagados sob as lagartas metálicas de máquinas de guerra. A narração de Sarah Connor, aquela voz rouca, carregada de peso e de profecia, estabelece o contexto da guerra entre humanos e Skynet. É uma abertura sombria, quase sem esperança, que funciona tanto como reintrodução ao universo do filme, quanto como um aviso emocional sobre o que está por vir. Depois, o filme corta para 1995, Los Angeles, e em 2 sequências paralelas,
Com montagem intercalada precisa e deliberada, vemos dois seres chegarem ao presente através do mesmo processo de viagem no tempo, a esfera de energia elétrica que Cameron estabeleceu no primeiro filme. O primeiro a chegar é o T-1000. Ele materializa numa rua vazia, nu, sem nada, e com uma frieza assustadora, localiza e aborda um policial que passa, mata-o fora de tela e assume a sua identidade. Uniforme, crachá, arma, viatura. O T-1000 desaparece na cidade como se nunca tivesse chegado. O segundo a chegar é o T-800. Mesma chegada, mesma ausência de roupa, mas com uma diferença visual imediata. Este é Arnold Schwarzenegger, o corpo que o público reconhece do primeiro filme como o rosto da ameaça. Cameron coloca a câmera baixa, olhando para cima, no ângulo clássico que faz qualquer figura parecer imponente e ameaçadora. O T-800 entra num bar de motoqueiros, ainda nu, e começa a pedir roupas, botas e uma motocicleta. Quando os frequentadores do bar resistem, ele os derruba com uma eficiência mecânica aterrorizante. A sequência é filmada e editada de um jeito que reativa toda a memória muscular do espectador sobre o personagem. Este é o exterminador, aquele que veio matar. Simultaneamente, o filme nos apresenta John Connor. 11 anos, cabelo na testa, andando de motocicleta por Los Angeles com o seu amigo Tim. Ele tem tatuagens de transferência no braço, um Walkman pendurado no cinto e um vocabulário de gírias dos anos 90 que Cameron e Wisher pesquisaram com adolescentes reais para garantir autenticidade. John é apresentado como um garoto que rouba dinheiro de caixas eletrônicos com cartões hackeados, mente para seus pais adotivos e considera a mãe uma louca que não merece a sua visita. Ele é simpático apesar de tudo isso, ou talvez por causa disso. Furlong o torna humano de um jeito que nenhum ator mais polido conseguiria. A sequência do shopping center é onde Cameron finalmente revela as cartas. O T-1000, disfarçado de policial, encontra John no mall e começa a segui-lo. O T-800 aparece na mesma área. O espectador, nesse ponto, está absolutamente convicto de que o T-800 é a ameaça. Afinal, era exatamente isso que ele era no primeiro filme. Cameron alimenta essa percepção com cada escolha de câmera, cada ângulo, cada corte. E então o T-800 encontra John, olha diretamente para ele e, em vez de atacar, vira as costas para o garoto e aponta uma escopeta para o T-1000. A câmera fica no rosto de John Connor por um momento. E no rosto do espectador, invisível, mas completamente real, acontece a mesma coisa. Tudo se reorganiza. O policial jovem e aparentemente inofensivo é o assassino. O monstro de metal e músculo é o protetor. Cameron virou o tabuleiro e o jogo que você achava que estava jogando nunca foi o jogo real. O que se segue é uma das perseguições de abertura mais extraordinárias já filmadas. O T-1000, num caminhão pesado, persegue John Connor numa moto pelas calhas de concreto dos sistemas de controle de cheias do Vale de San Fernando, em Los Angeles. Cameron filmou essa sequência em locações reais, ao longo de 9 horas de filmagens comprimidas, e precisou redirecionar um rio próximo para garantir que as calhas ficassem secas durante todo o processo. A fisicalidade da cena, o barulho do metal contra o concreto, a diferença brutal de tamanho entre o caminhão e a moto, a velocidade alucinante de tudo, cria uma tensão que não dá espaço para respirar. O T-800 intervém e salva John, e os dois escapam juntos. Mas a relação entre eles está longe de ser tranquila. John cresceu com a imagem desse rosto como a coisa mais aterrorizante que sua mãe havia descrito. E agora essa coisa está do seu lado, obedecendo às suas ordens, explicando friamente que foi programada para protegê-lo.
A reação de Furlong a tudo isso, a mistura de medo residual, fascínio crescente e uma curiosidade de criança que não consegue ficar quieta. É o coração pulsante do primeiro ato do filme. É John quem descobre, experimentando os limites da programação do T-800, que a máquina é incapaz de desobedecer suas ordens diretas. E é John quem imediatamente usa isso para impor uma regra que vai definir o personagem do T-800 pelo resto do filme. Sem matar ninguém, o T-800 aceita a instrução com a mesma neutralidade com que aceitaria qualquer outra ordem. Mas o impacto narrativo dessa decisão é imenso. Ela transforma o filme de uma história de sobrevivência numa história sobre a escolha de não usar violência letal, mesmo quando se é perfeitamente capaz disso. É uma discussão sobre ética que Cameron embute num filme de ação sem que pareça um sermão. A missão seguinte é resgatar Sarah Connor de Pescadero. O hospital psiquiátrico de segurança máxima onde ela está internada é apresentado como um lugar de violência institucional disfarçada de tratamento médico. O Dr. Silberman, interpretado por Earl Boen, retomando o personagem do primeiro filme, é mostrado como alguém que usa a autoridade do diagnóstico psiquiátrico para manter Sarah contida. Não porque genuinamente acredite que ela precisa de ajuda, mas porque ela representa um desafio à sua visão de mundo que ele não quer enfrentar. Sarah, que nesse ponto do filme já havia tentado escapar de Pescadero por conta própria, está no meio de uma fuga quando John e o T-800 chegam. A cena do reencontro entre mãe e filho é filmada com uma crueldade emocional deliberada. Sarah vê o T-800 avançando pelo corredor e, em vez de entender que ele está do lado dela, foge em horror. Para ela, aquele rosto representa a coisa que destruiu a sua vida. O fato de que agora ele vem protegê-la não apaga 7 anos de pesadelo. Cameron não resolve esse conflito com facilidade nem com rapidez. Sarah demora a aceitar o T-800. E quando finalmente aceita, é com uma relutância e uma complexidade emocional que fazem sentido total dado o que ela viveu. A fuga de Pescadero é uma sequência de ação brilhantemente executada que usa o espaço confinado do hospital. Corredores estreitos, portas de aço, elevadores, para criar uma tensão claustrofóbica completamente diferente da perseguição aberta nas calhas de concreto. O T-1000, que havia assumido a identidade de um guarda do hospital, persegue o grupo com aquela calma absolutamente perturbadora que é a marca do personagem. Não há raiva no T-1000, não há frustração quando é temporariamente parado. Há apenas a continuidade ininterrupta de um objetivo: encontrar e eliminar John Connor, executado com a eficiência de uma máquina que não conhece cansaço, dúvida ou medo. O primeiro ato termina com os 3, John, Sarah e o T-800, escapando juntos numa caminhonete roubada. São 3 pessoas que não confiam completamente umas nas outras, unidas por uma ameaça comum e por um objetivo compartilhado que nenhuma delas conseguiria alcançar sozinha. É exatamente o tipo de aliança improvável que o melhor cinema de ação constrói, não pelo acaso das circunstâncias, mas pela inevitabilidade emocional de personagens que precisam um do outro de maneiras que vão muito além da sobrevivência física. Se o primeiro ato de O Exterminador do Futuro 2, o julgamento final é sobre revelação, sobre virar o tabuleiro e redefinir quem são os heróis e os vilões dessa história, então o segundo ato é sobre consequência. É onde Cameron para de surpreender o público com subversões de expectativa e começa a cobrar o preço emocional de tudo que foi estabelecido. É onde o filme deixa de ser uma perseguição e se torna algo muito mais parecido
com um drama humano que usa ficção científica como linguagem. O grupo consegue chegar ao México, onde Sarah tem contatos. Sobrevivencialistas preparados para o colapso da civilização. Pessoas que ela cultivou ao longo dos anos enquanto se preparava para Judgment Day. É num desses acampamentos que o T-800, interrogado por John, revela informações sobre o futuro que mudam completamente a trajetória da história. Ele explica os detalhes de como o Skynet será criado, que o processador e o braço mecânico do T-800 destruído no primeiro filme foram recuperados pela Cyberdyne Systems Corporation e estão sendo usados como base para o desenvolvimento de uma inteligência artificial revolucionária. Miles Dyson, diretor de projetos especiais da Cyberdyne, está construindo o futuro sem ter a menor ideia do que está construindo. Essa revelação é narrativamente elegante de um jeito que merece atenção. Cameron e Wisher criaram um loop de causalidade que é ao mesmo tempo lógico dentro das regras do universo do filme e profundamente irônico. O Skynet, que enviou o T-800 de volta em 1984 para matar, Sarah Connor acabou sendo responsável pela sua própria criação, porque os destroços desse T-800 são o que permite que a Cyberdyne desenvolva a tecnologia que leva ao SCAT. É uma serpente mordendo o próprio rabo, e o roteiro a apresenta sem precisar de uma longa explicação expositiva, apenas deixando que o peso da informação pouse sobre o espectador gradualmente. Sarah processa essa informação de um jeito que ninguém ao redor dela consegue prever. Enquanto John dorme, ela tem o pesadelo que está entre as cenas mais perturbadoras já filmadas. Num filme de ação americano, uma visão do futuro onde ela está num parque, feliz, com o filho pequeno nos braços, assistindo outras crianças brincarem, e então o clarão nuclear apaga tudo. A cidade desaparece, as crianças desaparecem. Ela se agarra à grade do parque enquanto a onda de calor a consome e o que resta é cinza e silêncio e o esqueleto da sua mão ainda segurando o metal derretido. Cameron filmou essa sequência com uma miniatura de Los Angeles construída especialmente para a cena, estudando filmagens reais de testes nucleares para replicar a física da destruição com a máxima precisão possível. Sarah acorda desse pesadelo com uma decisão tomada. Se a existência de Miles Dyson é o elo que conecta o presente ao apocalipse futuro, então eliminar esse elo é a escolha racional. É o que qualquer soldado treinado para pensar em termos de objetivos militares concluiria. E Sarah Connor passou anos se tornando exatamente isso, uma soldada. Ela pega as armas, sai sozinha na madrugada e dirige até a casa de Dyson. O que acontece nessa cena é um dos momentos mais moralmente corajosos do roteiro. Sarah irrompe pela janela do quarto, atira várias vezes em Dyson, que não estava esperando por nada disso e cai ferido, e então congela, porque do corredor vem a família de Dyson, a esposa, o filho pequeno. Pessoas reais, com rostos reais, aterrorizadas com o que está acontecendo diante delas. E Sarah Connor, a guerreira que havia se treinado para eliminar ameaças com eficiência cirúrgica, não consegue terminar o que começou. Não porque fale como soldada, mas porque ainda é humana. Ela desmorona ali mesmo no chão, arma ainda na mão, chorando. E é esse momento, não as explosões, não as perseguições, não os efeitos visuais extraordinários, que define o verdadeiro caráter de Sarah Connor nesse filme. John chega logo depois, seguido pelo T-800, e é a máquina quem convence Dyson, com uma frieza absolutamente prática, de que tudo que ele está ouvindo é verdade. O T-800 mostra o próprio braço mecânico, remove a pele sintética até o cotovelo para revelar o metal por baixo, e Dyson entende.
Joe Morton carrega essa cena com uma qualidade de destruição interna silenciosa que é extraordinária. Um homem que levou a vida inteira dedicado a um trabalho que acreditava ser bom, descobrindo que esse trabalho era o caminho para o fim do mundo. Dyson decide ajudar. Os 4 entram juntos na Cyberdyne, onde Dyson tem acesso ao laboratório onde o processador e o braço do T-800 original estão guardados. A sequência dentro da Cyberdyne é filmada com uma tensão construída em camadas. Não é uma cena de ação pura, é uma cena de infiltração, onde cada passo errado pode ser o último, e onde o tempo está constantemente trabalhando contra o grupo. Eles recuperam os artefatos, instalam explosivos, e estão quase saindo quando a polícia chega em força. O que se segue é uma cena de ação que Cameron dirige com uma consciência moral que seria incomum em qualquer filme de ação e que aqui surge de forma completamente orgânica, da regra que John estabeleceu para o T-800 no início do filme. O T-800 precisa conter os policiais sem matar ninguém e faz isso com uma precisão quase cirúrgica, atirando nos joelhos, desarmando, incapacitando, tudo calculado para neutralizar a ameaça sem causar mortes. Há um momento em que um policial está diretamente na linha de fogo e o T-800 faz um ajuste minúsculo de trajetória para atingir apenas a perna. É um detalhe que passa rápido na tela, mas que diz tudo sobre quem esse personagem se tornou sob a influência de John Connor. Dyson detona as cargas enquanto ainda está dentro do laboratório, ferido pelos tiros da polícia, segurando o detonador com as últimas forças que lhe restam. Ele morre garantindo que o trabalho da sua vida seja destruído. É um sacrifício que Cameron filma sem melodrama excessivo. Uma única tomada de Dyson sozinho no laboratório que vai se destruindo ao redor dele e que é suficiente para comunicar tudo o que precisa ser comunicado sobre o peso daquele momento. O grupo escapa, mas o T-1000 está logo atrás, e aqui Cameron escala a perseguição final para um nível que, em 1991, não tinha precedente na história do cinema de ação. A sequência começa com helicópteros, continua com caminhões de nitrogênio líquido numa rodovia e termina numa aciaria abandonada que serve como palco para o confronto final. Cameron havia escolhido a antiga Kaiser Steel Mill em Fontana, na Califórnia, como locação, um lugar real, de proporções industriais, com fornos de aço fundido que atingiam temperaturas de mais de 1000 graus Celsius. Filmar ali era perigoso, era também absolutamente perfeito. O T-1000 é finalmente neutralizado quando o nitrogênio líquido do caminhão que perseguia o grupo explode e o congela completamente. É uma das imagens mais icônicas do filme. O T-1000 fragmentado em pedaços de metal opaco, espalhados pelo chão frio da aciaria, aparentemente destruído. Mas Cameron não deixa o espectador relaxar por muito tempo. O calor da aciaria derrete os fragmentos e o T-1000 se reconstrói lentamente, assumindo formas alternadas e perturbadoras, enquanto o seu sistema de polimerização se estabiliza. Um efeito visual que ILM levou meses para desenvolver e que ainda hoje, mais de 3 décadas depois, parece extraordinário. Sarah, que havia sido gravemente ferida durante a perseguição, recarrega a arma e dispara no T-1000 repetidamente. Cada tiro abrindo buracos que o metal líquido imediatamente preenche. É uma cena de desespero absoluto, de alguém que continua lutando mesmo sabendo que está perdendo. E é o T-800 que havia sido temporariamente desativado pelo T-1000 ao longo da sequência e se reativa com as reservas de energia de backup, que dá o golpe final. Disparando um lançador de granadas que empurra o T-1000,
para dentro do vat de aço fundido, onde ele se dissolve numa série de metamorfoses finais. Cada forma que já assumiu aparecendo brevemente, enquanto a matéria que o compõe se desintegra para sempre. É uma vitória, mas Cameron não deixa que ela pareça simples, porque o T-800, danificado além do ponto de recuperação, explica com sua característica objetividade que o seu próprio chip de processamento e os componentes do seu esqueleto também precisam ser destruídos, para que nenhum vestígio de tecnologia futura permaneça no presente, para que o futuro que eles tentaram evitar não encontre outro caminho para acontecer. John Connor entende o que isso significa antes que o T-800 termine de explicar, e o que se segue, a despedida entre o garoto e a máquina que se tornou o pai que ele nunca teve, é um dos finais mais emocionalmente devastadores que o cinema de ação já produziu. Não porque seja surpreendente, mas porque Cameron passou o filme inteiro construindo esse vínculo com tanta paciência e tanta inteligência que, quando o momento chega, ele não precisa de música dramática ou câmera lenta para funcionar. Ele já está dentro de você. Há uma estatística que resume melhor do que qualquer descrição verbal o que a equipe de efeitos visuais de O Exterminador do Futuro 2, o julgamento final, realizou. 35 pessoas trabalharam durante 10 meses consecutivos para criar os efeitos do filme. O trabalho total acumulado equivale a 25 anos de um único ser humano trabalhando sem parar. 25 anos. Para aproximadamente 5 minutos de imagens geradas por computador que mudaram para sempre a trajetória do cinema mundial. Quando você assiste ao T-1000 se transformar, se recuperar de ferimentos, atravessar grades de metal como se fossem cortinas d'água, ou emergir do chão numa forma humana sólida a partir de uma poça de metal líquido, você está vendo o produto de uma equipe que literalmente inventou as técnicas enquanto as executava. A Industrial Light and Magic, a empresa de efeitos visuais fundada por George Lucas, que havia revolucionado o cinema com Star Wars em 1977, foi a responsável pelos efeitos digitais do filme. Mas o contexto importa para entender o que eles estavam enfrentando. O CGI não era novo em 1991. Havia aparecido em Tron em 1982 e em O Último Guerreiro Estelar em 1984, entre outros. O Abismo de Cameron, em 1989, havia usado CGI para criar uma tentácula de água com comportamento sobrenatural e recebido o Oscar de melhores efeitos visuais por isso. Mas em nenhum desses casos, o CGI havia sido usado para criar um personagem principal que aparece repetidamente ao longo de um longa-metragem inteiro, interagindo com atores reais em locações reais, com iluminação real e física real. O T-1000 foi o primeiro personagem gerado por computador a ocupar esse papel num filme de grande orçamento. E a ILM precisava criar tecnologia que ainda não existia para fazê-lo de maneira convincente. A superfície de metal líquido do T-1000, aquele brilho prateado, que reflete o ambiente ao redor de maneira dinâmica, enquanto o personagem se move, exigiu o desenvolvimento de novos algoritmos de renderização de reflexo que a empresa construiu especificamente para esse projeto. Cada quadro de animação digital do personagem precisava calcular em tempo real como a luz do ambiente específico daquela cena interagiria com a superfície metálica, como as distorções do reflexo mudariam com o movimento e como as bordas entre o metal líquido e o ambiente físico ao redor se comportariam. O custo total dos efeitos visuais ultrapassou 5 milhões de dólares, numa época em que esse valor representava o orçamento completo de muitos filmes independentes.
E mesmo assim, a ILM usou o CGI com uma parcimônia estratégica, que é uma das razões pelas quais os efeitos do filme envelheceram tão bem. O T-1000 digital aparece em aproximadamente 44 planos ao longo do filme. O restante, a grande maioria das cenas com Robert Patrick, é ator real, com maquiagem, com figurino, com a performance física extraordinária que Patrick desenvolveu através de meses de preparação. Cameron entendeu intuitivamente que o CGI seria mais convincente se fosse usado cirurgicamente, apenas para os momentos que eram fisicamente impossíveis de realizar de outra forma e que a ancoragem do personagem numa performance humana real tornaria as transições entre real e digital imperceptíveis. Stan Winston, o mestre dos efeitos práticos, que havia trabalhado com Cameron em Aliens e que criaria depois os dinossauros de Jurassic Park com Steven Spielberg, foi responsável pelos efeitos físicos do filme, e a sua contribuição é tão fundamental quanto o trabalho da ILM, mesmo que receba menos atenção nas discussões sobre o legado técnico do projeto. Winston e sua equipe criaram próteses e maquiagem elaboradas para as cenas de transformação do T-1000 que não podiam ser feitas digitalmente com o hardware da época. Os momentos em que o T-1000 tem furos de bala que se fecham lentamente ou em que partes do seu corpo se dividem e se reúnem, foram frequentemente realizados com uma combinação de próteses de borracha, controladas por cabos, efeitos práticos no set e pintura frame a frame durante a pós-produção para remover os cabos visíveis. O esqueleto de metal do T-800, que aparece em várias cenas, incluindo a sequência final na aciaria, foi construído como uma escultura física de metal real, com articulações funcionais e iluminação interna, operado por uma combinação de controles remotos e performance de Schwarzenegger em cenas específicas. A atenção ao detalhe nessa construção é extraordinária. Cada componente do esqueleto foi projetado para parecer genuinamente mecânico, genuinamente funcional, como se fosse realmente possível que aquele dispositivo pudesse existir e se mover por conta própria. A sequência do pesadelo nuclear de Sarah Connor foi construída de uma maneira completamente diferente de tudo mais no filme. Robert e Dennis Skotak, da empresa Quattro Ward Productions, construíram uma versão em miniatura de Los Angeles com detalhes extraordinários: ruas, veículos, edifícios, calçadas, e estudaram filmagens de testes nucleares reais para entender como a onda de pressão, o clarão de calor e a nuvem de destruição se comportam fisicamente. Eles então destruíram a miniatura com morteiros de ar comprimido, filmando em alta velocidade para que a destruição pudesse ser desacelerada e parecesse em escala real. O resultado é uma sequência que, mesmo hoje, transmite um horror visceral que nenhum efeito puramente digital da época seria capaz de replicar com a mesma textura física. A sequência de perseguição nas calhas de drenagem do Vale de San Fernando, aquela corrida de motocicleta pelo concreto seco com o caminhão do T-1000 logo atrás, foi filmada ao longo de 9 horas num único dia de produção, numa interseção real que precisou ter o fluxo de um rio próximo redirecionado para permanecer seca durante as filmagens. Cameron coreografou cada veículo como se estivesse dirigindo uma peça musical. A velocidade do caminhão calibrada em relação à motocicleta. Os ângulos de câmera escolhidos para maximizar a sensação de escala e perigo. A posição do sol calculada para manter a luz consistente ao longo das horas de filmagem. Brad Fiedel, que havia composto a trilha sonora do primeiro filme, usando sintetizadores e instrumentos eletrônicos,
retornou para O Exterminador do Futuro 2 com uma abordagem deliberadamente diferente. Para essa sequência, ele queria que a música soasse mais orgânica, mais acústica, mais humana, uma escolha que reflete a temática central do filme sobre o que significa ser humano. O tema principal do Exterminador, aquela batida metálica inconfundível que ficou gravada na memória coletiva depois do primeiro filme, está presente, mas transformado, mais rico, mais emocional, com camadas orquestrais que não existiam no original. A partitura de Fiedel funciona como um comentário constante sobre a dualidade do T-800, máquina por fora, desenvolvendo algo parecido com sentimento por dentro, sem nunca tornar isso explícito demais. O orçamento total do filme ficou entre 94 e 102 milhões de dólares, dependendo das fontes, tornando o filme mais caro já produzido até aquele ponto da história do cinema. Do total, aproximadamente 50 milhões foram para efeitos especiais e cenas de ação. O salário de Schwarzenegger ficou entre 12 e 15 milhões de dólares, mas parte substancial foi paga não em dinheiro direto, mas num jato particular Gulfstream 3 avaliado em aproximadamente 75 milhões de dólares, uma solução criativa da Carolco para gerenciar o fluxo de caixa imediato sem comprometer o relacionamento com o seu astro principal. Cameron recebeu 6 milhões de dólares pelo roteiro e pela direção. As filmagens principais duraram de outubro de 1990 a março de 1991, 186 dias de produção, em mais de 20 locações diferentes espalhadas pela Califórnia e pelo Novo México, incluindo o deserto do Mojave, Hollywood, Long Beach, Santa Mônica, Palmdale e Fremont. A pós-produção foi tão intensa, com a ILM ainda finalizando efeitos digitais até poucos dias antes do lançamento, que as cópias impressas do filme não chegaram aos cinemas até a noite anterior à estreia, em 3 de julho de 1991. Em alguns casos, projetores de cinema estavam sendo carregados enquanto as filas de espectadores já se formavam do lado de fora. Essa loucura logística, esse limite absoluto do que era tecnicamente possível, esse orçamento sem precedentes e esse cronograma que desafiava qualquer definição sensata de viável. Tudo isso chegou à tela não como uma coleção de artifícios caros, mas como cinema coeso, emocionalmente verdadeiro e tecnicamente deslumbrante. Porque por trás de cada decisão técnica havia uma decisão criativa. E por trás de cada decisão criativa havia James Cameron, um diretor que não sabia fazer as coisas pela metade. Existe uma armadilha fácil na qual qualquer análise de O Exterminador do Futuro 2. O julgamento final pode cair, e que seria um desserviço enorme para o filme. É a armadilha de falar tanto sobre os efeitos visuais, sobre o orçamento histórico, sobre as inovações técnicas, que as performances acabam sendo tratadas como acessórias, como se fossem simplesmente o veículo humano necessário para transportar a espetacularidade de uma cena a outra. Nada poderia estar mais distante da realidade. Os efeitos de O Exterminador do Futuro 2 são extraordinários, sim. Mas o que torna esse filme verdadeiramente grande, o que explica por que ele ainda emociona depois de mais de 3 décadas, são as performances no seu centro. Vamos começar por Arnold Schwarzenegger, porque o que ele faz nesse filme é provavelmente a coisa mais surpreendente que a sua carreira produziu e que raramente recebe o crédito que merece. Em 1991, Schwarzenegger era o maior astro de ação do mundo. O seu modelo de atuação era amplamente compreendido. Presença física esmagadora, queixada quadrada, frases de efeito
e uma invulnerabilidade quase mítica que fazia o público sentir que nada no universo poderia derrubá-lo. Ele era o herói inquebrável, o guerreiro sem medo, a personificação cinematográfica da força bruta americana. E então Cameron pediu para ele fazer o oposto disso tudo. Pediu contenção absoluta, pediu que ele ficasse completamente parado em cenas emocionalmente carregadas, deixando o peso da cena pousar sobre outros atores, enquanto T-800 observava com aquela imobilidade calculada de uma máquina que ainda não sabe como reagir a sentimentos humanos. Pediu que ele deixasse Edward Furlong liderar as cenas de diálogo, respondendo em vez de dominando. Pediu que ele fizesse uma virada de réu para face, de vilão para herói, que convencesse o público de uma forma que nenhuma quantidade de exposição verbal poderia alcançar, apenas através de comportamento. Schwarzenegger entregou tudo isso e mais. Há momentos específicos no filme onde ele faz coisas que qualquer outro astro de ação da sua geração teria recusado por medo de parecer vulnerável. A cena em que o T-800 tenta sorrir depois que John o ensina, aquele sorriso mecânico, ligeiramente errado, que é ao mesmo tempo engraçado e profundamente comovente, exigiu que Schwarzenegger estivesse completamente disposto a parecer não cool, não imponente, desajeitado. A cena funciona porque ele não está tentando ser Arnold Schwarzenegger. Está tentando ser uma máquina tentando ser humana. E a diferença entre esses dois objetivos é onde toda a emoção do personagem vive. O momento final do filme, o polegar levantado enquanto o T-800 desce para o aço fundido, é uma das imagens mais poderosas que o cinema americano dos anos 90 produziu. E funciona exclusivamente porque Schwarzenegger construiu ao longo de 2 horas e 17 minutos algo que o espectador não esperava se sentir: apego genuíno por uma máquina. Sem essa construção paciente, aquele gesto seria apenas um efeito visual. Com ela, é devastador. Linda Hamilton merece uma conversa diferente, porque o que ela faz em O Exterminador do Futuro 2 não é apenas uma performance, é uma declaração. No primeiro filme, Sarah Connor era uma jovem comum jogada numa situação impossível, e Hamilton a interpretou com uma vulnerabilidade autêntica e muito eficaz. Nessa sequência, Sarah Connor é outra pessoa completamente. É alguém que a vulnerabilidade destruiu e reconstruiu em algo mais parecido com uma arma do que com uma pessoa. E Hamilton habita essa transformação com uma convicção que vai muito além do que qualquer preparação física poderia explicar. Há uma cena específica que captura tudo o que Hamilton faz de melhor nesse papel. É a cena em que Sarah está sozinha num corredor de pescadero, tendo acabado de escapar da sua ala e encontra o Dr. Silberman. O que ela faz a seguir não é heróico, não é simpático. É violento e calculado e aterrorizante de um jeito que faz o espectador se perguntar, por um breve momento, se Sarah Connor é realmente a pessoa que deveria estar ganhando essa história. Hamilton joga nessa ambiguidade sem piscar, sem suavizar, sem pedir aprovação. É uma performance que confia completamente na inteligência do público para entender que uma pessoa pode estar certa sobre algo e, ao mesmo tempo, ter sido tão danificada por essa verdade que as suas ações ultrapassam qualquer limite moral razoável. A transformação física de Hamilton é visualmente impressionante. Cada músculo visível, cada movimento carregado de uma eficiência militar que não existia no primeiro filme. Mas o que realmente surpreende é como ela usa esse corpo não para parecer invencível, mas para mostrar o custo de ter se tornado assim. Sarah Connor, em O Exterminador do Futuro 2, parece alguém que pagou um preço enorme para ser o que é.
E Hamilton nunca esquece esse preço, mesmo nas cenas de ação mais elaboradas. Edward Furlong, no seu debut absoluto no cinema, faz algo que é ao mesmo tempo simples e extraordinário. Ele é real. Num filme cheio de efeitos visuais revolucionários, de cascatas elaboradas, de maquiagem e próteses sofisticadas, a coisa mais genuína na tela é frequentemente esse garoto de 13 anos, sem nenhuma experiência prévia de atuação, respondendo às situações ao redor dele com uma autenticidade que nenhum ator treinado conseguiria fabricar. A raiva quando o T-800 atira nos policiais. O fascínio quando começa a entender o que a máquina é capaz de fazer e de aprender. E o choro na cena final, aquele "não pode morrer, tá? Não pode", que sai da garganta dele com uma urgência que quebra qualquer resistência emocional que o espectador ainda possa ter. São reações de uma criança real diante de uma situação real. E essa realidade atravessa a tela de um jeito que toda a tecnologia do mundo não conseguiria replicar. Robert Patrick, como já discutimos em termos de preparação física, entrega uma performance que funciona em registro completamente diferente das outras três. Onde os outros são emocionais, ele é ausente de emoção. Onde os outros hesitam, ele é implacável. Onde os outros falam, ele observa. O T-1000 de Patrick é uma presença de vazio, um personagem definido não pelo que faz, mas pelo que não faz, pelo que não sente, pelo que não hesita. E essa qualidade de ausência, paradoxalmente, é aterrorizante de um jeito que nenhuma quantidade de diálogo ameaçador poderia ser. James Cameron dirige tudo isso com uma segurança que é ela mesma um tipo de performance. Cada decisão de câmera é uma declaração. Adam Greenberg, o diretor de fotografia, trabalhou com Cameron para criar uma linguagem visual que diferenciasse os personagens não apenas pelo figurino e pela aparência, mas pela forma como a câmera se relaciona com eles. O T-800 é frequentemente fotografado de baixo para cima, ressaltando a sua escala física. O T-1000 é fotografado de frente, em planos neutros que recusam qualquer angulação dramática, como se a câmera estivesse registrando um fato, não interpretando um personagem. John Connor é fotografado à altura dos olhos, de igual para igual, como a câmera trata alguém que você está tentando entender. Sarah Connor é frequentemente fotografada com luz dura, sem suavização, como alguém que não tem mais tempo para gentilezas. A proporção de aspecto do filme, 2:35.1, o formato scope que preenche uma largura de tela muito maior do que a altura, foi escolhida para dar às sequências de ação uma escala épica e, ao mesmo tempo, para criar composições onde os personagens frequentemente parecem pequenos dentro de espaços imensos, reforçando visualmente o quanto a situação em que se encontram é maior do que qualquer um deles individualmente. Quando Sarah, John e o T-800 estão juntos no frame, Cameron frequentemente os posiciona de um jeito que ressalta a estranheza da sua aliança. Três figuras radicalmente diferentes compartilhando um espaço que não foi feito para nenhuma delas. A trilha de Brad Fiedel merece uma última palavra aqui, porque ela faz algo que poucas trilhas de filmes de ação conseguem. Ela muda de registro emocional com a mesma agilidade com que o filme muda de tom. Nos momentos de ação pura, é percussiva, metálica, implacável. Nos momentos de quietude entre John e o T-800, ela suaviza para algo quase melancólico, como se a própria música soubesse que esse vínculo tem um prazo de validade. E no final, quando tudo se resolve, ela se cala quase completamente, deixando o peso emocional da cena existir no silêncio, sem precisar de suporte orquestral. É uma escolha de composição que demonstra uma confiança rara no material que está servindo.
O resultado de tudo isso, roteiro, elenco, direção, fotografia, trilha, é um filme que funciona em cada nível que um filme pode funcionar. Como espetáculo, como drama, como ficção científica, como comentário sobre violência e humanidade, como obra de entretenimento e como obra de arte. As duas coisas ao mesmo tempo, sem sacrificar uma pela outra. Quando O Exterminador do Futuro 2, o julgamento final chegou aos cinemas americanos em 3 de julho de 1991, ninguém sabia exatamente o que esperar. O orçamento sem precedentes havia gerado tanto expectativa quanto ceticismo. Havia quem apostasse que um filme que custou tanto dinheiro simplesmente não poderia se pagar. Hollywood tinha uma história bem documentada de produções caríssimas que implodiam na bilheteria e arrastavam estúdios inteiros para a falência com elas. A Carolco Pictures havia apostado tudo nesse projeto. Mário Kassar havia investido 17 milhões só para ter o direito de fazê-lo antes mesmo de um único frame ser filmado. A pressão era de uma magnitude que poucos projetos cinematográficos já enfrentaram. O público respondeu com uma clareza que não deixou nenhum espaço para interpretação. No primeiro fim de semana, o filme arrecadou 31,7 milhões de dólares apenas nos Estados Unidos, um número robusto para qualquer lançamento, mas especialmente significativo considerando que o filme havia chegado às telas numa quinta-feira, não numa sexta-feira tradicional. Nas semanas seguintes, O Exterminador do Futuro 2 não despencou da maneira que filmes de estreia forte frequentemente fazem. Ele permaneceu sustentado pelo boca a boca de um público que saía das salas de cinema atordoado e precisava contar para alguém o que havia visto. No final da sua corrida nos cinemas americanos, o filme havia arrecadado 205,8 milhões de dólares domesticamente. No resto do mundo, onde o nome de Arnold Schwarzenegger era uma garantia comercial de proporções quase míticas, os números foram ainda mais expressivos. O total mundial ficou entre 519 e 520, 9 milhões de dólares, tornando O Exterminador do Futuro 2 o filme de maior bilheteria de 1991 em todo o planeta. Para contextualizar, o orçamento era de aproximadamente 102 milhões de dólares. O retorno foi mais de 5 vezes esse valor. Numa escala financeira que Hollywood raramente vê e que justificou retroativamente cada centavo gasto, a crítica especializada respondeu com um entusiasmo que, naquele momento, não era dado como garantido para um filme de ação de grande orçamento. Publicações respeitadas, que frequentemente tratavam o cinema de ação com condescendência, reconheceram que Cameron havia feito algo diferente, um filme que usava o espetáculo não como substituto para a substância, mas como veículo para ela. Com o passar dos anos, a recepção crítica apenas se solidificou. Hoje, o filme tem 93% de aprovação no Rotten Tomatoes, com o consenso dos críticos reconhecendo que os personagens e a profundidade emocional elevam o filme muito além das suas extraordinárias sequências de ação. No Metacritic, a pontuação dos críticos é de 75, enquanto os usuários deram uma média de 9,1, um dos maiores scores de audiência da plataforma para qualquer filme da era. Na temporada de premiações de 1992, O Exterminador do Futuro 2 foi reconhecido com uma generosidade que refletia o quanto a indústria havia sido impactada pelo que Cameron e sua equipe haviam realizado. Na 64ª cerimônia do Oscar, o filme recebeu 6 indicações e venceu 4. O Oscar de melhores efeitos visuais foi para Dennis Muren, Stan Winston, Gene Warren Jr. e Robert Skotak, um reconhecimento direto do trabalho pioneiro da ILM e de toda a equipe técnica,
que havia literalmente inventado novas técnicas para realizar o que o roteiro exigia. O Oscar de melhor maquiagem foi para Stan Winston e Jeff Downe, reconhecendo o extraordinário trabalho prático que complementou os efeitos digitais. O Oscar de melhor edição de som foi para Gary Rydstrom e Gloria S. Borders, e o de melhor mixagem de som para Tom Johnson, Gary Rydstrom, Gary Summers e Lee Orloff. O filme também levou o Saturn Award de melhor filme de ficção científica, o BAFTA de melhores efeitos especiais e dezenas de outros reconhecimentos ao redor do mundo, totalizando 39 prêmios entre 72 indicações em festivais e cerimônias internacionais. James Cameron foi reconhecido como melhor diretor pelo Saturn Award, numa homenagem ao controle criativo absoluto que ele exerceu sobre cada aspecto de uma produção de escala impossível. Mas prêmios e números de bilheteria, por mais impressionantes que sejam, são apenas uma maneira de medir o impacto de um filme. A outra maneira, a que realmente importa para entender o legado de O Exterminador do Futuro 2, é olhar para o que o cinema se tornou depois dele. A ILM usou as técnicas desenvolvidas para o T-1000 como ponto de partida para os dinossauros de Jurassic Park, que Steven Spielberg lançou apenas 2 anos depois, em 1993. O conceito de criar personagens digitais fotorrealistas que interagem com atores reais em ambiente físico real, que O Exterminador do Futuro 2 estabeleceu, tornou-se a espinha dorsal da revolução dos efeitos visuais, que transformou Hollywood ao longo dos anos 90 e que ainda hoje define como os grandes filmes são feitos. Cada filme da Marvel, cada produção de Peter Jackson, cada blockbuster de ficção científica dos últimos 30 anos. Todos eles devem algo ao trabalho que Dennis Muren e a ILM fizeram para James Cameron entre 1990 e 1991. O Exterminador do Futuro 2 não apenas usou CGI de maneira inovadora, ele demonstrou que o CGI poderia ser tão emocionalmente convincente quanto qualquer performance humana quando usado com inteligência criativa e ancoragem numa história genuinamente humana. Essa lição mudou o cinema de maneiras que ainda estamos vivendo. O legado cultural do filme vai além da tecnologia. Hasta la vista, baby entrou no vocabulário global de uma maneira que poucas frases cinematográficas conseguem, repetida por presidentes em discursos, por comediantes, por pessoas comuns em conversas cotidianas em idiomas que não têm nada a ver com o inglês ou com o espanhol. A imagem do T-800 numa motocicleta com óculos escuros tornou-se uma das silhuetas mais reconhecíveis da cultura pop da segunda metade do século XX. A música de abertura de Brad Fiedel, aquela batida metálica e pulsante, é identificada instantaneamente por qualquer pessoa que tenha vivido os anos 90. Em dezembro de 2023, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos selecionou O Exterminador do Futuro 2. O julgamento final para a preservação no National Film Registry, a lista oficial de filmes americanos considerados culturalmente, historicamente ou esteticamente significativos, o suficiente para garantir preservação permanente. O filme entrou na lista ao lado de Apollo 13 e Home Alone, entre outros. É o reconhecimento institucional mais alto que o cinema americano pode conferir a uma obra. A confirmação de que aquele filme não é apenas entretenimento popular, mas parte do patrimônio cultural da nação. E então chegamos à questão, que no fundo é o motivo pelo qual você está assistindo a esse vídeo. Vale a pena assistir ao Exterminador do Futuro 2. O julgamento final, se você ainda não viu, e existe uma geração inteira que chegou à idade adulta sem ter tido esse encontro. A resposta é sim, de maneira
tão absoluta que qualquer qualificação adicional pareceria desnecessária. Este é um filme que funciona como puro entretenimento de ação de uma maneira que poucos filmes antes ou depois conseguiram igualar. As perseguições são extraordinárias. Os efeitos visuais, mesmo mais de 3 décadas depois, resistem ao olhar crítico com uma firmeza desconcertante. O ritmo é impecável. 2 horas e 17 minutos que não tem um único momento desperdiçado. Mas O Exterminador do Futuro 2 é também, e talvez mais importantemente, um filme sobre algo. Sobre o que fazemos com a violência que herdamos. Sobre se o futuro é inevitável ou se pode ser mudado por pessoas dispostas a pagar o preço da mudança. Sobre o que uma criança pode ensinar a um adulto endurecido e o que um adulto endurecido pode ensinar a uma criança. E sobre se uma máquina sem alma pode, ao longo de uma jornada compartilhada com seres humanos, aprender o valor da vida de um jeito que muitos seres humanos nunca aprendem. Se você já assistiu e está revisitando agora, o filme tem outra camada. Porque desta vez você sabe o que está vindo. Você sabe quem vai sobreviver e quem não vai. Você sabe que aquele policial gentil no shopping center não é o que parece. E o que acontece é algo curioso. O conhecimento do destino não diminui a emoção, ele a aprofunda. Você passa a ver as cenas de vínculo entre John e o T-800 com a consciência de que cada momento que eles compartilham é um momento a menos até o final. E isso transforma o filme de uma experiência de suspense numa experiência de perda antecipada que é, de certa forma, ainda mais poderosa. O Exterminador do Futuro 2. O julgamento final é o padrão pelo qual todos os filmes de ação que vieram depois foram medidos, muitas vezes sem que soubessem. É o filme que provou que espetáculo e emoção não são forças opostas, que um filme pode explodir tudo na tela e, ao mesmo tempo, fazer você chorar por um robô. É uma obra de James Cameron no absoluto auge dos seus poderes criativos, com um elenco que entregou o melhor trabalho das suas vidas, com uma equipe técnica que inventou o futuro do cinema enquanto fazia o seu trabalho. Não há muitos filmes na história de Hollywood sobre os quais se possa dizer tudo isso ao mesmo tempo. Este é um deles.